Você sabia que entre a França e a Espanha existe um país com extensão territorial menor do que a cidade de Porto Alegre e que esse país é considerado um paraíso fiscal, está entre os preferidos aí para o pessoal que constrói renda online, principalmente para quem é criador de conteúdo? Pois é, esse país se chama Andorra. Me acompanha no vídeo de hoje que eu vou te contar essa história um tanto quanto fascinante. Pessoal, eu me chamo Guilherme, eu sou advogado e aqui no canal da Capital Global a gente conversa sobre estratégias de internacionalização e as vantagens que elas podem trazer para você na hora de ganhar mais dinheiro, seja empreendendo ou seja investindo. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever aqui no canal e ativar o botão das notificações clicando no sininho para acompanhar as nossas dicas. Aproveita também e clica no bom e velho botão de gostei. E bem, aqui no canal eu já falei sobre a economia de diversos países. Já conversamos sobre a Argentina, sobre a Estônia, sobre as Ilhas Maurício. Agora a gente vai falar sobre Andorra, mais pra frente eu vou falar de outros países, como a Nova Zelândia, por exemplo. Então eu resolvi criar uma playlist específica para concentrar todos esses vídeos em que eu falo sobre esse tipo de assunto. A playlist vai se chamar Economias Globais e eu vou deixar aqui no izinho para que você possa conferir. Diga-se de passagem, esse canal inteiro é organizado por playlists. Se tiver algum assunto que você tem maior apreço e quer aprender, confere lá a página de playlists no canal, porque você vai gostar bastante da nossa organização. Mas vamos lá então conversar sobre Andorra. E pode ser sincero comigo, você já tinha escutado falar sobre esse pequeno país? Você sabia que ele era um país de mínima extensão aí, que ficava entre a fronteira da Espanha e da França e que de tão pequeno ele passa imperceptível quando a gente olha o mapa da Europa? Deixa um comentário aí contando pra gente, seja sincero, hein? Eu já tinha escutado falar sobre esse país, mas muito mais porque ele é o primeiro ali da blacklist da Receita Federal Brasileira dos países que são considerados paraísos fiscais. Afinal, ela é em ordem alfabética. Aí a gente abre ali a instrução normativa 1037, já vê logo no inciso 1 do artigo 1º tá lá, grandão. Andorra. Mas esse país começou a ficar mais famoso mesmo, principalmente para quem sabe falar em espanhol, quando o maior youtuber da Espanha, um sujeito chamado El Rubio, que tem mais de 40 milhões de inscritos, resolveu se mudar para lá para poder pagar menos impostos. E não foi só ele não, junto com ele diversos outros youtubers começaram a olhar mais carinhosamente para Andorra, muitos se mudaram para lá também, principalmente o pessoal ali da França e da Espanha. Lá em 2018, esse pequeno principado chamado Andorra saiu da blacklist de diversos países da Europa, a blacklist dos países que são considerados paraísos fiscais. E por causa disso, Andorra conseguiu ter um maior relacionamento econômico e comercial com esses infernos fiscais europeus. Isso só foi possível porque lá em 2016, 2 anos antes dele sair da blacklist, ele acabou com o sigilo bancário. E aí ele começou a se reaproximar desses outros países que pararam de fazer bullying sobre eles, digamos assim. E aí, naturalmente, de 2018 para cá, Andorra virou um centro atrativo para diversas pessoas que constroem a sua renda de forma remota. Freelancers, desenvolvedores de software, por exemplo, pessoal aí que trabalha com serviços online no geral, pessoal criador de conteúdo, principalmente os youtubers. Quem sabe eu vou morar em Andorra, hein? Brincadeira, não vou não. Mas também pessoal que joga poker, o pessoal que tem um comércio online, que faz dropshipping. Enfim, realmente o país começou a se tornar um tanto quanto mais atrativo. É um caso curioso de um país que se tornou mais atrativo depois de ser paraíso fiscal. Mas a questão é muito mais complicada do que isso. A Andorra ainda possui diversas pedras no sapato que dificultam a vida de todo mundo que quer se mudar para Andorra, por exemplo, ou eventualmente montar uma empresa por lá para poder se beneficiar desse sistema de baixa tributação deles. Então, você que estava pensando em utilizar a Andorra para colocar aí no seu radar na hora que você for iniciar ou sofisticar o seu projeto de construção de capital de forma global, calma lá. Pode ser que não seja tão interessante assim. Eu já vou comentar tudo isso para você no vídeo de hoje então. Mas antes vamos conhecer melhor sobre Andorra. Curiosidades sobre Andorra.
Andorra é um pequeno país que poderia facilmente ser considerado também uma pequena cidade da Espanha, se não fosse o detalhe de que eles são independentes. Afinal, eles falam catalão, eles possuem menos de 80 mil habitantes e estão a apenas 2 horas de carro de Barcelona. E uma curiosidade é que apesar de Andorra ter essa pequena população, eles recebem por ano mais de 10 milhões de turistas que visitam esse pequeno principado. E a Andorra realmente é digna de tamanha atenção por parte dos turistas. Afinal, ela é algo diferente de tudo que a gente tem por aí. Começando pelo fato de que ela é um excelente lugar para esquiar, mas indo também para as questões geográficas e políticas de lá. O país é um principado, algo que por si só já é pouco comum nos dias de hoje. E o país é governado por 2 príncipes, é um biprincipado, digamos assim. Os 2 governam ao mesmo tempo, sendo que um deles vai ser o presidente empossado da França e o outro deles vai ser um bispo da Espanha. E esse principado já tem mais de 1000 anos de idade. Acredita-se que quem fundou Andorra foi o Carlos Magno. Além disso, ela cresceu isolada no meio de uma cadeia de montanhas. E toda essa combinação gerou um urbanismo e uma arquitetura bastante particular. Parece até que é um país bonito, como você está vendo aí na tela. Com certeza eu vou visitar Andorra em algum dia. E embora Andorra seja milenar, a Andorra moderna, a forma como nós conhecemos nos dias de hoje, começou apenas em 1982, quando eles aprovaram a nova Constituição deles, que está em vigor até hoje e que cortou diversas dependências que eles ainda possuíam em relação à França. E desde então, Andorra resolveu seguir pelo modelo de se tornar um paraíso fiscal para poder atrair mais investidores e empreendedores para lá. Normalmente, quando o país resolve se tornar um paraíso fiscal, ele tem em suas mãos uma faca de 2 gumes. Por um lado, esse ambiente de baixa tributação, sigilo bancário, mas convidativo aí para quem quer fazer negócio, atrai muito capital estrangeiro, ao menos essa costuma ser a regra. E isso ajuda a desenvolver o país. A gente já falou mais sobre isso no vídeo das Ilhas Maurício, vou deixar aqui no izinho. Por outro lado, quando um país se torna um paraíso fiscal, ele começa a sofrer mais bullying, digamos assim, dos países que eu considero inferno fiscal. Começa a ter mais dificuldade de se relacionar na comunidade internacional. No caso de Andorra, principalmente com seus vizinhos ali, que são a Espanha e a França. E o que aconteceu no caso de Andorra especificamente foi algo muito peculiar. Ao se tornar um paraíso fiscal, ela continuou não sendo tão atrativa assim, apesar de ser um paraíso fiscal. Por conta disso, ela não atraiu o capital estrangeiro. E por outro lado, ela sofreu as sanções aí da França, por exemplo, sofreu maiores dificuldades de comercializar com outros países. Então ela acabou com o pior dos 2 mundos. Não conseguiu as vantagens de se tornar um paraíso fiscal, mas conseguiu todos os ônus. Esse modelo definitivamente não funcionou para eles. E por que a Andorra não atraiu capital estrangeiro? Bom, a gente vai falar mais sobre isso na sequência. Mas a grosso modo é porque, embora ela tivesse um sistema de baixa carga tributária nos seus tempos de paraíso fiscal e também um sigilo bancário, ela ainda tinha uma legislação, por exemplo, trabalhista, muito onerosa. E isso aí não atraiu empresas, eles preferiam ir para a Irlanda, por exemplo. Além disso, o sistema bancário de Andorra não tem uma classificação de risco tão boa quanto a dos seus países vizinhos, países europeus que eventualmente utilizariam Andorra ali como um refúgio para o seu capital para proteger. Mas normalmente esses países europeus, eles têm classificação de ranking ali, sei lá, AAA, AA+, e Andorra tinha a classificação de BBB, ou seja, não era tão atrativa assim para o público-alvo delas ao se tornar um paraíso fiscal. Para a gente que está aqui no Brasil, a classificação BBB, dada pela agência de risco S&P, parece até ser algo bom, mas isso é muito mais porque a nossa classificação aqui é pior do que essa. Aos olhos de um europeu, essa classificação aí não é tão boa assim não. Não é isso que ele busca quando ele está indo para um paraíso fiscal. Muito provavelmente ele vai preferir, por exemplo, Liechtenstein ao invés de Andorra, que é um país aí que tem algumas configurações parecidas,
mas é uma Andorra que deu certo, digamos assim. É um país em que os bancos têm classificação de risco AAA, um país que está inserido aí para comercializar com a comunidade europeia e por conta disso ele foi por anos e continua sendo muito mais atrativo. Já falei mais sobre Liechtenstein e também sobre quais são os critérios utilizados para se avaliar se uma conta bancária em um país é segura ou não, em um outro vídeo que eu vou deixar aqui no izinho, não deixa de conferir. E além disso, Andorra também tem um outro problema que é o seu endividamento público. A dívida pública deles não é algo atrativo para quem gostaria de guardar o seu dinheiro lá. Afinal, como eu também já falei no vídeo que eu falei que está no izinho, normalmente os países que têm uma dívida pública mais alta, o sistema bancário deles é mais frágil. Seja porque, eventualmente, o governo vai expoliar o dinheiro que está lá, ou ainda vai aumentar a tributação, seja porque o encargo de arcar com um Estado tão grande por si só mesmo sobrecarrega um sistema bancário. O ponto é que o Principado ainda tem essas pedras no seu sapato, de modo que ter se tornado um paraíso fiscal não fez com que ele prosperasse financeiramente. Então, talvez tenha até sido uma decisão bastante acertada por parte deles acabar com o sigilo bancário, por exemplo, começar a, aos poucos, aumentar a tributação, para que com isso ele conseguisse melhorar o seu relacionamento com a comunidade internacional e atrair capital estrangeiro, atrair aí o pessoal que produz conteúdo online, joga poker, freelancer, etc. Mas se você for ver, Andorra saiu da blacklist dos países da Europa, mas continua, por exemplo, na blacklist do Brasil. Então será que Andorra é um daqueles países que tem cheiro e gosto de paraíso fiscal, mas que não é assim tratado pela comunidade internacional e aí consegue ter aquelas vantagens de ter um ambiente mais convidativo para negócios e não sofrer o bullying internacional? Bom, não é bem assim. Andorra ainda tem as suas pedras no sapato. Vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. As pedras no sapato de Andorra. Então pensa você aí, finge que você é um produtor de conteúdo, um youtuber, por exemplo, que mora em Barcelona, na Espanha. E por lá você paga cerca de 45% de impostos sobre a receita que você tem com as propagandas no seu canal, com o Google Ads. E aí logo você começa a pensar que se você se mudar para uma cidade que está a 2 horas de Barcelona, que fala catalão também, você vai pagar apenas 10% de impostos. E para fazer essa mudança é relativamente fácil. Tudo que você precisa fazer é passar pelo menos 183 dias nessa cidade, ou melhor, nesse principado, nesse país, e não ter mais raízes comerciais com a Espanha. Tirar a tua empresa de lá e mandar para um outro lugar. Bom, parece um tanto quanto óbvio essa decisão. Qualquer um vai querer se mudar para Andorra por conta disso, não é verdade? Bom, possivelmente é verdade sim. E muitos youtubers espanhóis têm feito isso, como eu falei no começo do vídeo. Mas a bem da verdade, o principal problema disso é que a Andorra faz sentido para você se instalar como pessoa física. Mas na hora que esse youtuber quer, por exemplo, ter um staff lá, montar uma empresa de publicidade, contratar pessoas, aí a Andorra não vai mais ser interessante. Então ela começa a ser atrativa para você que está saindo da Espanha, mas quando a pessoa começa a crescer, começa a ter uma loja, aí já não é mais atrativa não. Por quê? Por causa dessas pedras no sapato, por causa, por exemplo, da legislação trabalhista, que ainda é muito complicada. Por lá, por exemplo, você só pode contratar quem está em Andorra. Se você quer contratar alguém, uma mão de obra que está fora de lá, você vai ter que fazer uma burocracia tremenda, vai ter que fazer diversas justificativas para o Principado para ver se eles autorizam. Eles vão te questionar por que você está contratando um talento estrangeiro e não alguém local. Tem todo esse protecionismo. E aí fica muito difícil aí pro pessoal que é freelancer, que trabalha na internet, porque é natural, o normal para esse pessoal é contratar gente do planeta inteiro. E aí você ter que ficar restrito a uma pequena população, isso atravanca os seus negócios. Então é por isso que muitas vezes o youtuber, o produtor de conteúdo, o desenvolvedor de software, o jogador de poker, o cara que tem um e-commerce, ele se instala em Andorra, mas ele não manda a operação para lá não. Ele se instala em Andorra, tira da Espanha e manda para algum outro lugar. Aí pode ser que faça sentido. O mais complicado é quando começa a crescer mesmo, principalmente para o pessoal que tem e-commerce. Porque aí a Andorra pode fazer sentido, sei lá, para você que está fazendo dropshipping, por exemplo, que aí você não tem estoque, você só faz a intermediação da venda e aí você consegue operar de lá. Agora,
Normalmente a galera que começa a crescer no dropshipping, hora ou outra eles começam a ter uma operação com estoque também. Isso permite que eles aumentem as margens de lucro, por exemplo. E aí se eles estão na Andorra e eles querem ter um estoque, isso significa contratar espaço, contratar funcionários, aí já não é mais interessante. Além disso, desde que a Andorra acabou com o sigilo bancário, o que foi necessário para deixar de ser considerado um paraíso fiscal, mas desde 2016 então para cá, o trâmite para você abrir conta na Andorra como um estrangeiro e também para mantê-la aberta tem se tornado cada vez mais complicado, mais burocrático. Então pense você, que você se muda para lá para montar um negócio, por exemplo, nem que seja para rodar na pessoa física, por exemplo, porque no teu caso é possível, mas você não consegue abrir conta bancária. Isso acaba que fica inviável. Então, por causa dessas dificuldades de leis protecionistas e dificuldades de burocracia para abrir conta bancária, a Andorra ainda tem essas pedras no sapato que impedem que ela consiga se tornar, por exemplo, o Vale do Silício da Europa, a Hollywood dos YouTubers, alguma coisa nesse sentido. Se ela quiser ser um país que atrai realmente capital estrangeiro, ela ainda vai ter muita coisa em casa, muito dever de casa para fazer. Andorra tem sido boa em plantar sementes, mas ela ainda tem as podado muito cedo, não tem as deixado crescer. E por esse vídeo, a gente vai ficando por aqui. Não deixa de conferir o nosso novo site da Capital Global. Eu vou deixar o link aqui na descrição.